Então, agora a gente tem a contribuição do LAC e do Departamento de Informática para essa sessão, né? Apesar de ser uma apresentação só, e não tem tantas, mas acho que vocês vão gostar. O Antônio está liderando esse projeto há mais de um ano e tem vários alunos que estão trabalhando com ele, alunos de projeto final. Tem o Adriano, que está presente também, que ele está trabalhando com Wearable, com o projeto do Wearable e tudo mais. Então Antônio, comece, por favor. Vamos lá. Então, vou falar de um sistema de monitoramento de saúde, né? E uma maneira de você fazer autoconfiguração embarcada no dispositivo, que é baseado num sistema de avisos precoces usados em enfermarias. Tá? E aí a gente fez, desde a simulação, a gente está tentando chegar também numa implementação de hardware. Então, falar um pouquinho de sistemas de monitoramento de saúde baseados em IoT, dilúvio de dados, né? Um pouco aí da linha de raciocínio que a gente levou para a nossa solução, alguns experimentos, resultados, o que a gente tem ali já de artefatos ali, né, de produtos, né, dessa pesquisa até aqui, e os próximos passos, né. Então, vou passar rápido, né, tá todo mundo, né, aqui, tem pouca gente de fora, né, quer dizer, os sistemas de IoT, né, que você usa uma série de sensores, né, biosensores, ligados aí a tecnologias de informação e comunicação, gerando uma série de dados que vão ser analisados, né, tanto localmente como na nuvem e tal, e podem usar aí os algoritmos de Big Data, inteligência artificial. E com isso, né, você tenta ter mais monitoramento, né, quer dizer, saber mais sobre o status, né, a condição de saúde desses pacientes e tentar ali, né, precaver ou então predizer, né, quer dizer, estados ou classificar para que ele possa notificar, né, quem esteja monitorando, né, seja um familiar ou então mesmo uma equipe médica, de possíveis riscos ou eventos que venham ocorrer com aquele paciente, né. E com IoT, né, e com você usando essas transmissões, né, wireless, tal, né, quer dizer, você poderia ter uma redução drástica dos custos, né, comparado com o monitoramento tradicional, né, com os equipamentos multiparamétricos e com profissionais fazendo anotações. Bom, em geral, a arquitetura desses sistemas, né, que a gente pode vê-las de duas maneiras, né, pode ver ela, né, sendo módulos, né, funcionais, né, onde você tem, né, o sensoriamento de um fenômeno físico, né, como, né, um pulso cardíaco ali, né, com um sinal elétrico, né, a saturação arterial, né, quer dizer, que é captada através de um sinal óptico. Você passa por uma fase de percepção, quer dizer, que é transformar, né, quer dizer, esse sensoriamento em uma propriedade que seja, né, inteligível, né, que tenha algum significado para você. Muitas vezes essas propriedades elas podem ser mais facilmente interpretadas por uma máquina, né, do que por um ser humano. E aí você pega essas propriedades todas e vai fazer, né, quer dizer, algum tratamento, né, alguma análise sobre essas propriedades. E aí, em geral, para detectar anomalias, para fazer uma classificação diagnóstica, para fazer uma predição, né, de estados futuros. E, em cima disso, você vai ter uma atuação, né, ou gerar um alarme, ou mudar uma configuração, né, você toma uma atitude em cima daquela detecção que você fez.
Uma outra visão ali da arquitetura, quer dizer, é como você distribui, né, quer dizer, essas funções ao longo, né, de toda a cadeia, né, desde do sensoriamento, né, do biosensor até a cloud. Então, você pode, quer dizer, obviamente ali a parte de sensoriamento, ela está mais ligada nessa camada mais baixa, né, quer dizer, aqui perto, né, no caso aí do paciente, tá? E ela vai vindo, né, quer dizer, até um node, que ela vai tendo mais capacidade de processamento, né, quer dizer, o gateway, né, dispositivos perto desse gateway até, quer dizer, a internet como um todo. E aí a gente vê, quer dizer, que essas funções, tanto de percepção, de raciocínio, né, elas podem estar distribuídas ao longo dessa cadeia. Bom, então, né, a gente tem lá uma série de sensores, né, ligados ao corpo humano, né, monitorando a pessoa. Você tem um nó, né, que vai transmitir, né, que pode estar junto com esses sensores ou não, né, para, né, a rede, né, para a internet, que dali ela vai ser processada. Um caso de uso, né, para esse tipo de monitoramento, pode ser aí, quer dizer, o monitoramento de casos de Covid, né, que poderia, né, esse monitoramento atuar de uma forma preventiva, né, de pessoas que ainda não estão contaminadas, né, mas que, né, elas são grupo de risco, né, por serem muito idosas, né, ou terem outras comorbidades, né, os asilos, né, onde tiveram muitos casos, né, quer dizer, ela pode se espalhar muito rapidamente, em áreas distantes, onde as pessoas estão longe, né, do centro de tratamento, e aquelas pessoas que durante a pandemia elas têm que continuar trabalhando, têm que continuar tendo contato com outras pessoas, né. Essas informações seriam passadas, né, para um nodo central, assim como, né, o tratamento de forma reativa, né? São pessoas que já têm a doença, né? Que estão sendo tratadas em casa ou enfermarias ou nos próprios hospitais. Né? Essas informações são passadas para o centro de monitoramento, né? Para o pessoal de saúde. Né? No caso de quem está fora do hospital, você pode ter os serviços de ambulância, né? Para poder atender mais rapidamente, como as agências de saúde, né? Pesquisadores, e os próprios cuidadores, ou, né, no caso, se a pessoa estiver inconsciente, né, quer dizer, um substituto ali, que é responsável para, né, poder tomar decisões. No caso da pandemia, né, quer dizer, se você for fazer um monitoramento em massa, né, dessas pessoas, né, você vai gerar uma grande quantidade de dados, e muitas vezes dados com uma estrutura mínima ou não estruturados, né? Então, se a gente está mandando, por exemplo, um eletrocardiograma, né, quer dizer, você pode ter lá o sinal, né, de cada derivação do eletro, né, que é um dado, né, totalmente cru, né? Como você pode estar mandando já um dado mais estruturado, como a própria frequência cardíaca ou a variabilidade da frequência cardíaca, né, quer dizer, dados que são já utilizados pela medicina. Né. Bom, fazendo esse monitoramento em massa, né, quer dizer, mandando muitas informações não estruturadas ou quer dizer, com baixo nível de tratamento, você pode gerar uma sobrecarga de tráfego, você aumenta muito o consumo de energia nesses dispositivos que não estão permanentemente ligados, né? Quer dizer, uma fonte de energia, são alimentados por bateria, os dados têm pouco valor, então você está gastando muitos recursos para passar um dado que tem baixo valor, os dados têm uma redundância muito grande, né? Então, por exemplo, temperatura corporal, né, pode variar muito pouco, né? Então, você pode ter a repetição daquele dado seguidamente, né, muitas vezes, e uma alta latência, né? Porque tanto pelo volume como pela distância da onde esse dado vai ser tratado para poder gerar uma resposta.
Bom, o monitoramento, né, como a gente já falou, né, quer dizer, tem duas principais motivações, né? Você tem uma detecção precoce de sintomas e poder fazer uma predição, né, de desfechos, né, que podem ocorrer, né, em determinados contextos. E você conseguindo ser pervasivo e tal, quer dizer, usando a IoT, quer dizer, monitorando mais gente, né, você teria um benefício por isso, tá? Agora, vem uma pergunta, né, quer dizer, como você vai saber, né, quer dizer, que teve alteração, né, da condição de saúde, né? Você está ali vendo que teve alteração de um parâmetro. Então, sei lá, você pega a frequência cardíaca, ela pode estar mais alta, mas a pessoa está fazendo alguma atividade, não necessariamente ela está numa situação de saúde pior, né? Então, isso veio um primeiro questionamento nosso aí de como fazer isso. A gente começou a estudar para ver o que né, era usado, né, nas enfermarias e até mesmo, né, com a Covid, e a gente viu que tem um sistema, né, que é vastamente utilizado nas enfermarias, tá, que ela faz um sistema de pontuação conforme, né, o teu parâmetro, né, faixas de valores dos parâmetros que estão sendo monitorados. Basicamente, nos sinais vitais são monitorados, né, a frequência respiratória, a saturação arterial, a pressão sistólica, a frequência cardíaca e a temperatura corporal. E são adicionados, né, nas enfermarias dois outros estados, que é o estado de consciência e se a pessoa está recebendo suplementação de oxigênio ou não. Esse foi um modelo criado na Inglaterra, dentro das UTIs, né, dos centros das unidades de tratamento intensivo. E ela tem, né, inicialmente, quer dizer, ela tem um alto fator, né, preditivo, né, de desfechos dessas UTIs. E aí ela passou a ser usada também em outros casos, né, como na Covid, onde eles adicionaram, né, quer dizer, nesse estudo, eles adicionaram um fator a mais, né, que era a questão da idade, lá o divisor, né, se a pessoa é idosa ou não é idosa, que agravaria muito, né, o risco, né, do desenvolvimento e de ter um desfecho fatal. Então, por esse sistema, quanto menor, né, a pontuação, você tem mais saúde, quanto maior o teu risco. Bom, né, você tem os scores, né, a pontuação individual, essa pontuação ela é somada e você tem um score composto, né, um score com a soma de todos os valores individuais. E esse valor composto, que ele é utilizado nas enfermarias para determinar mudanças nos procedimentos, né? Então, por exemplo, se você tiver um score de 0 a 4, é considerado baixo, né? E a rotina não é modificada, né? Então, aquela rotina de de um enfermeiro passar a cada 8 horas, né, e verificar os valores novamente. Então, à medida que que o score agregado vai subindo, né, você aumenta a frequência de visitas até, quer dizer, esse score 7 ou acima, em que você precisa de um monitoramento constante e que a equipe, né, de emergência do hospital, né, quer dizer, esteja preparada para atuar a qualquer momento. Bom, então, voltando ali ao nosso sistema, né, se a gente for aplicar isso, né, quer dizer, a gente pensou o seguinte, né, então, quanto melhor estiver a condição de saúde, né, menor a necessidade de eu fazer updates, né, de eu ter o monitoramento da informação. Quanto menor a necessidade de updates, né, eu transmito menos, quanto menos transmissões eu fizer, eu vou gastar menos energia, ter menos tráfego, né, menos espaço de armazenamento no sistema. E aí veio a outra pergunta, quer dizer, bom, aonde que eu vou implementar isso, né? Qual seria o melhor local para a gente fazer essa implementação? E aí a gente acha, né, quer dizer, se a gente está tratando ali com um dilúvio de dados, né, a gente vai na raiz do problema, que é tentar tratar, né, essa coisa
mais próxima de onde o dado está sendo gerado. O benefício é fácil de ver, né? Se você parte aqui do sistema embarcado, se você faz o tratamento aqui, você vai ter um volume menor de informações que estão, né, seguindo da cloud, e com mais próximo da cloud, né, quer dizer, você tem uma eficiência menor, né, desse sistema. Bom, só que para a gente fazer isso dentro do, né, de um sistema embarcado, próximo ao sensor, né, você tem os benefícios ali, que a gente já deu uma passada, né, mas também você tem alguns desafios, né, porque dentro do sensor você vai ter menos capacidade de processamento, memória, armazenamento, né, se não tem tantos dados, você tem que trabalhar só com aquilo que o sensor consegue perceber. A qualidade da informação também pode ser mais baixa, por você ter todas essas limitações, como também você botando, quer dizer, muitos processamentos, né, muitas funções ali, você pode também aumentar o gasto de energia, né? Aumentando o gasto de energia, você, né, pode ter um custo maior também de manutenção, né? E uma dificuldade também de generalizar, né, quer dizer, aquele achado, né, já pensando aí uma coisa mais populacional, né, para outros, né, para outros eventos que ocorram também dentro do seu sistema de monitoramento. Bom, aí a gente foi procurar, né, quer dizer, na literatura se haviam outros estudos, né, pensando da mesma forma que a gente. E aí eu encontrei, né, quer dizer, 3 estudos que também usam o NIOS, tá, e tentam, da mesma forma, diminuir, né, as transmissões, a redundância da informação e ter um gasto menor de energia. Todos esses modelos são teóricos, né, ninguém implementou isso na prática, tá? E eles são baseados, né, eles começaram com esse Local Emergency Detection Algorithm, que o que ele faz, né? Ele tem períodos, tá, que essa informação seria passada, tá, de monitoramento. Então, no início de cada período, ela manda o dado, de qualquer forma, tá, o dado que está sendo monitorado, a frequência cardíaca, né, a frequência respiratória, etc. Tá? E até o outro período, nesse intervalo, tá, até né, quando bater o próximo período, ele só manda os dados que estiverem não normais. O não normal é visto através da pontuação do NIOS. Então, se ele estiver numa faixa, né, 1, 2 ou 3, ele vai também enviar essa informação. Agora, como você determina a frequência, né, de leituras do sensor, né, entre os períodos, né, para você ver se você vai passar aquela informação ou não, né? Então, ele usa, né, a variância, uma análise de variância entre os períodos, tá, através da ANOVA, né, que é um método estatístico conhecido, né, e se tiver, quer dizer, quanto mais, né, variar, né, tiver variância, né, entre os períodos, né, maior a frequência, né, então ele vai ver mais vezes aquela informação e possivelmente ele vai achar mais, né, dados críticos, né, se eles tiverem, né, tá? Mas ele regula isso, tá, por uma função, né, baseada aí, quer dizer, numa distribuição, né, por essa curva quadrática de Bézier, tá? Que basicamente é o seguinte: se eu tenho muita variância, eu vou variar, né, quer dizer, muito dado, mais rapidamente, né, eu vou chegar a uma frequência máxima, né, e ao contrário, né, se eu for melhorando, eu vou mais lentamente diminuindo essa frequência. Tá? Bom, a diferença de um estudo para o outro, né, que o Habib ele também, né, pegou o LED, ele usa a mesma, né, quer dizer, o mesmo método aqui de ANOVAs e tal, para ver, né, estipular a frequência, mas ele já não manda todas as informações, né? Ele só manda, quer dizer, em cada período, tá, as informações que não se repetem. Tá? Agora, elas não se repetem, não é o valor absoluto,
mas sim o score, quando tiver o mesmo score, né? Então, no exemplo aqui, né, quer dizer, se eu tiver o score 0000, né, 112100, né, quer dizer, ele só vai passar as informações correspondentes, né, quer dizer, o primeiro, né, o primeiro 0, depois quando mudou para 1, ele passa o 95, para o 2 havia o 93, voltou para o 1, 95, então ele reduz aqui bastante, né, a repetição de informações. Então, quando tiver com a mesma informação, ele não vai mandar de novo. Bom, já o RAB, né, ele usa o LED original, tá, como o Elger pensou, só que ele não usa a nova. Aqui ele já faz, ele vê nos períodos quão iguais são esses períodos. Então, ele faz meio aquela distância de Jacquard, né, quer dizer, a interseção sobre a união, né, e dali ele tira um valor, e já para ele, né, ele acha que quanto mais instável você está, né, ele já acha que tem mais redundância da informação. E quanto, né, mais se repetem os grupos ali, você poderia ter uma modificação e mandar mais dados. Tá? Bom, a nossa proposta, né, quer dizer, é uma proposta que a gente segue o que é feito nas enfermarias, então a gente replica o NILS aqui, quer dizer, de uma forma customizável, né, se você quiser mudar a faixa de valores e tal, você pode mudar, né, para cada sensor. A gente calcula o valor agregado também, então a gente também pode customizar aqui, quer dizer, os valores agregados, né? A gente está seguindo lá o NILS 2, mas se você quisesse seguir um outro padrão, e existem outros padrões também de fazer esse cálculo agregado, a gente poderia fazer, e a gente não só, quer dizer, baseado nessa pontuação agregada, a gente não só varia a taxa de amostragem, como também a de processamento, né? Na de processamento é onde a gente calcula o score, como também a taxa de transmissão. Tá? Então, aqui, né, um algoritmo rápido, não vou passar por ele, né, quer dizer, é completamente assíncrono, né, quer dizer, a gente fez de uma maneira que a gente pudesse implementar no simulador, mas que também pudesse ser implementado dentro do device, tá? E com isso, quer dizer, a gente fica monitorando, né, quer dizer, né, conforme, pelas taxas que são determinadas pela pontuação agregada, e quando há, né, uma diferença, né, do valor agregado com o valor anterior, a gente envia um alarme e modifica, né, atualiza essas taxas dentro do sistema embarcado. Então a gente foi ver, né, quer dizer, bom, se isso daí era melhor, pior, né, do que as outras propostas. E aí a gente pegou os dados também de datasets públicos, né, conhecidos, aqui de 36 pacientes, a gente pegou 12 horas de monitoramento, né, 43.300 segundos aproximadamente, os sensores também lá, que são utilizados pelo NILS, tá? E aí eu implementei todos os algoritmos, né, dentro do nosso simulador. Usei, quer dizer, né, tentei aproximar ao máximo, né, para ser justo, né, para ter um sampling rate mínimo de 1 a 9 e o máximo de 1, né, quer dizer, também pela limitação das bases, também, de quantidade de informações que você tinha ali, e rodei, né, para ver o que ia acontecer. Bom, a gente, né, fez esse levantamento e tal, e aí eu peguei como baseline, né, quer dizer, os dados do monitor multiparamétrico, tá, que está uma taxa de 1 Hz. Então, nesse período, né, ele teria um payload, né, de 7.361.000 bytes, tá? Aqui a gente não está contando o protocolo também, né, porque os outros algoritmos, né, como foram teóricos também, eles não falam nada do protocolo de transporte, tá? Então, eu só estou considerando aqui os dados que estão sendo monitorados, né? Então, eles enviam, quer dizer, uma mensagem, né, para cada
né, informação, né, que está sendo passada, e aí, quer dizer, uma média aqui pela quantidade de pacientes que a gente monitorou. E aí vem para cada algoritmo, né, quer dizer, a gente vai vendo, né, que esses dados de payload, números de mensagens e tal, e a gente, né, percebeu aqui pelo nosso sistema, né, que, opa, a gente está melhor, né, quer dizer, do que as outras propostas, né. Com o número de mensagens, a gente está consideravelmente melhor, né, mas eles enviam uma mensagem por cada, né, sensor, e a gente só envia as mensagens agregadas, que é uma outra diferença, né, que a gente botou na nossa implementação, para mandar os dados dos sensores todas de uma vez só, ao invés de mandar uma a cada leitura. Tá? E, para eles, os alarmes já eram, né, os valores alterados, para a gente, um alarme, né? Então, ele quando você tem uma alteração, né, do valor, né, do valor agregado, e tem uma piora, né, você tem ele é maior do que o valor anterior. Tá? Então, por paciente aqui, quer dizer, você teria 1.000, né, 1.300 mensagens, né, quer dizer, em média, mais essas 5.000, né, e 200 aqui dos alarmes, que dá um pouquinho abaixo da quantidade de mensagens que é fixa para eles, né, porque eles mandam as mensagens por período. Bom, e aí a gente foi ver uma coisa também que não foi vista pelos outros estudos, né? Quer dizer, bom, será que também, quer dizer, eu reduzi muito, né, a quantidade de informações que estão sendo enviadas, né? Agora, o quanto eu perco também em relação ao monitoramento que está sendo feito com o paciente. E aí, aqui eu fiz alguns gráficos, né? Quer dizer, ainda né, a gente está vendo como fazer isso de uma melhor maneira, né? Peguei os dados todos, né? Todos 43.000, né? E plotei aqui, né, o que acontecia com o score agregado, tá? Eu usei aqui no benchmark, quer dizer, como eu não pego os 44.000, obviamente, porque eu vou variando ali conforme, né, o score que ele está aqui, então eu peguei mais ou menos 4.000, né, aqui 40.000, né, 392, né, quer dizer, desculpa, eu enviei, na realidade, 4.000 e poucas, né, informações, tá? Na realidade, isso daqui, desculpa, gente, isso daqui não é que eu enviei, isso daqui é confuso mesmo, isso daqui eu processei 4.000, né, e poucas vezes isso daqui. E aqui, ao longo do tempo, quando eu processei isso, né, e eu pego, né, o valor do news, né, agregado no momento, né, o valor calculado aqui, né, tirado, extraído desse conjunto verdadeiro, digamos assim. Tá? E esse daqui é o score que a gente calculou, né, porque a gente usa lá um buffer circular, a gente faz médias e tal, e, quer dizer, deveria ser um reflexo disso daqui, né? Quanto mais próximo essa imagem cinza tiver dessa azul, quer dizer, maior a acurácia do meu sistema. Tá? E esse daqui, né, é a quantidade de alarmes, né, que foram enviadas, né, alarmes que foram enviados, aqueles 5.000 e poucos, né, em média, né, e com um alarme de 3, né, um alarme para 2, né, de 3 de novo aqui e tal. E aí a gente viu, quer dizer, que só 9%, né, de todos os 4.200 pontos, né, que foi quando eu fiz a avaliação, eles estavam diferentes aqui do benchmark. Então, a gente acha ainda preliminar, né, que pode ser razoável isso, né? Ou, pelo menos, a gente tem uma medida de acurácia que os outros sistemas não têm. Bom, então, já chegando ao fim, desculpa, né, pelo tempo, né? O que a gente já fez, né? Que a gente já fez um modelo conceitual, a gente implementou esse modelo conceitual, a gente fez uma revisão de literatura que a gente submeteu, né, para o Journal of Biomedical Informatics, né? Está sendo avaliado ainda sobre o tipo de análise, né, de data análise nesses sistemas que é feito em tempo real. A gente acabou de mandar aqui um workshop, né, esses resultados parciais, tá? E a gente continua aí fazendo simulações e fazendo novos testes, né,
e a implementação do hardware. Bom, então aí fotinhos do nosso hardware, tá? Nesse hardware a gente já começou a fazer os estudos aqui de energia, né? Dos outros estudos, os que eles fizeram de energia, eles partem do princípio, né, que você tem uma quantidade X de energia que você gasta tanto para cada procedimento. Aqui a gente vai ter gráficos mostrando quanto realmente eu gasto de energia para cada leitura, para o meu processamento, para a minha transmissão. Então, eu vou ter um dado muito mais real, né, até para botar no meu simulador. Tá? E a gente pretende fazer, né, para a qualidade da informação também, na parte de predição, a gente começou a fazer, né, dentro do sistema embarcado, que a gente não tem muita capacidade de processamento, um sistema com regressões, né, lineares e não lineares, vendo o erro dele aqui e tal, né, quer dizer, e comparar isso com outros estudos ou coisas que nós façamos diferente na cloud, tá? E ver, quer dizer, se essa perda é grande ou não, né? Então, eu com poucos recursos aqui faço, né, algum tratamento da informação localmente, vou ter uma qualidade da minha, né, da minha análise, e eu fazendo na cloud sem essas limitações. Então, aqui eu estou pegando aqui no meu treinamento aqui minutos, né, poucos minutos, até 5 minutos, né, de 2 a 5 minutos, e aqui, por exemplo, nesse estudo ele pegou 70 minutos, né, para predizer 1 hora à frente. E aí eu vou comparar, né, para ver qual o tamanho da minha perda e possivelmente propor alguma coisa para melhorar, para que essa perda não seja tão grande. É isso, pessoal. Estou aberto aí para Obrigado, Antônio. Obrigado. Só mencionando que tem outras pessoas aí que estão presentes também, que estão envolvidos. O Igor também participa também do projeto, né, com a parte de inteligência artificial, um pouquinho, e o Adriano, não sei se o Adriano já saiu. Não, está aí, o Adriano está aí. Então, eventualmente, perguntas podem ser redirecionadas para eles também. Obrigado, Antônio, acho que foi bem completo, como sempre, as suas apresentações, e hoje tinha direito, porque a gente a sua era a única apresentação da PUC, então tinha um direito a ter alguns minutinhos a mais. Ainda bem. Mas então, perguntas, por favor, comentários. Fica à vontade. Flávio? Sim, Antônio, parabéns aí pela apresentação. Material muito bom, conteúdo interessante. Caso qualquer um aqui dos apresentadores que estiverem precisando de alguma mão, em particular em séries temporais, podem falar comigo que eu posso contribuir com esse tema específico, tá legal? Vamos querer, cara, vamos querer. Falta toda a parte de cloud ali, né? Para a gente comparar e propor coisas diferentes, né? Sim, se envolver séries temporais, podem contar comigo, tá legal? Legal. Eu digo previsão, né? Predição. E prescrição também, que envolva séries temporais. Tá anotado, né, professor? Já vamos passar para ele. Opa. Tem um long short-term memory ali que a gente quer botar, né? Que a gente quer fazer. Já tem serviço para muita gente aí. Mais algum comentário? Então, desculpa. Opa, eu posso falar? Claro. Luciano. É bastante interessante o trabalho do Antônio, né? Uma vez eu acho que eu me reuni com ele, não foi, Antônio? Foi, a gente se falou. Tu mostraste o trabalho, né? Isso. Mas hoje tu abordaste questões aí um pouco diferentes lá daquela conversa que a gente teve, né? Estamos direcionando mais, né? Isso, tu tá mais direcionado aí pro mesmo questão do dispositivo em si, né? Fazendo aqui um paralelo aí com o nosso trabalho aqui, né? Do trabalho dos meninos aí, do Ivan, aquilo que o Francisco falou, né? Que tem aquela questão dos 3 níveis lá de processamento da informação, né? A questão do dado bruto, aí você detecta padrões, detecta certos eventos, né? Que formam lá o fenótipo digital,
e desses eventos você compõe padrões, aí, que é mais o trabalho do Ivan, né, e do José Daniel, né? Eu vejo que tu trabalha mais aí na ponta, né, na questão não é nem na ponta, né? Na verdade, tu tá pegando os dados e aí tu tá fazendo rodando o score no dispositivo, é isso? Isso. A proposta é essa. Isso, mas esse score, ele é uma questão de... Ele envolve todos aqueles dados lá, né, fisiológicos que tu mostraste, não é isso? Isso. Aí acontecendo aquele evento, já vai somando. Isso. Então, na verdade, tu tá fazendo já tudo dentro do dispositivo. Mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte, essa questão, pelo que eu percebi, a tua preocupação muito é na questão de otimizar aí o envio de mensagens para economizar a questão do consumo, né? Que eu acho que é isso que é a tua preocupação maior, não é isso? Isso, com a transmissão de dados mesmo, né? Quer dizer, você enviar menos dados, né? Isso. Mas essa questão de rodar o próprio score dentro do dispositivo, isso não é a parte que consome mais energia? Não. O que consome mais energia é a transmissão. É a transmissão. Você tem a leitura, dependendo do tipo de sensor, né? Os sensores ópticos, eles consomem bastante, porque, né, você liga um LED, né? O LED fica aceso, né? Então, ele tem um gasto maior de energia, né? Deixa eu passar. Então, esse azulão aqui, todo que você está vendo aqui no canto, né? Esse daqui é o sensor, é o oxímetro, né? Então, não sei se vocês já botaram no dedo, né? Aquela coisa para ver a saturação, né? Ele tem mas aí não é a coleta do dado? Isso aqui é na coleta do dado, tá? Isso. Então, mas como a gente modifica a taxa de coleta também, tá? E isso foi uma coisa da implementação que a gente fez também, a gente mudou o driver de leitura, né? Que esses caras ficam ligados direto, né? Para eles só ligar o mínimo possível, né? Quando a gente não estiver lendo, para que ele fique dormindo. E aí não tenha consumo ou tenha um consumo muito baixo, né? Tá? Isso. Então, esse é um da, né? Quer dizer, esse azulão aqui ele é o dado da leitura do oxímetro, né? Tá? E da transmissão ele chega a ser 10 vezes a leitura, né? Quer dizer, quando você liga o rádio para transmitir. Entendi. E se posso complementar também, acho que o Antônio deve ter mencionado isso, né? A gente está pensando numa adaptação pela gravidade do paciente, quer dizer, que para os pacientes que estão mais ou menos normais e não tem um risco iminente de algum problema, então você pode diminuir bastante a taxa de leitura de transmissão, né? Em compensação, alguns pacientes entram num estado mais crítico e aí você tem que monitorar mais frequentemente. Não, Antônio, é isso? Isso, né? Se você não consegue modular, né? Por exemplo, o sensor multiparamétrico fica no hospital, você não tem como modular isso, né? Ele fica lendo o tempo todo, tanto para o paciente que está lá, quer dizer, já em fase terminal, quanto para o paciente, né? Quer dizer, que tem, né? Está completamente recuperado, né? Mas no hospital você está ali conectado na fonte de energia, né? Se você estiver fora dessa condição, né, pensando em IoT, né, quer dizer, mobilidade também, né, você tem que ter um cuidado maior com a quantidade de energia que você está pegando, né? Então, a nossa proposta é diminuir a frequência, né, quer dizer, se você estiver, né, numa situação de saúde melhor, né? Aí vem, quer dizer, como descobrir que você está numa situação melhor de saúde, né? Aí que a gente está se apoiando nessa referência do NIOS, né? Ok. E outra coisa que acho que merece ser dita, né, que essa solução justamente uma solução como aquela figura lá no comecinho que o Antônio mostrou, quer dizer, tanto na enfermaria quanto depois em casa, que era justamente o que a gente via ou ainda vê, né, nos doentes de Covid, né? Tipo assim, alguns estão em casa e estão se cuidando em casa e estão querendo monitorar se a situação deles está piorando. E outros estão no hospital. Então, a gente pensa
no futuro numa assistência ao paciente que é meio que contínua, né? Tipo assim, ele começa no hospital, tem alta, mas vai com um aparelhinho desse para casa e continua sendo monitorado remotamente. E outra coisa da leitura local, para explicar para o Luciano, é que, no caso da leitura em casa, o próprio paciente quer poder ver também os dados, né? Ele não quer ter só o smartphone dele como hub, que não vê nada. Ele está muito curioso para saber, né? O paciente de casa quer saber se ele está bem ou não, né? Então é isso. Então, a ideia é justamente uma coisa contínua, que ele começa no hospital, talvez aí ele melhora, ganha alta, mas essa alta tem que ser acompanhada ainda, né? E outro, quer dizer, o custo também, quer dizer, nos hospitais, né? Você, em geral, é monitorado somente, quer dizer, nas UTIs, CTIs, né? Ou nos hospitais privados, né? Tu vai para o quarto e tal, você está monitorado. Nas enfermarias gerais, você não é monitorado, né? Ainda, na maior parte dos hospitais, você tem os enfermeiros, né? Passando e tirando ali tua temperatura, vendo, né, tua pressão e tal, né? Então, por custo, né? É só para complementar o que o Antônio falou aí. Eu já queria falar isso antes dele falar. Assim, isso não é feito para UTI, né? UTI a gente já considera que ele está todo equipado, todo equipamento já é feito hoje, né? Isso seria para, principalmente, enfermaria. Hoje, o turno de enfermaria pode ser de 8, 4 horas. Não tem um turno com frequência muito baixa, muito alta. O que a gente está propondo é você conseguir ter uma frequência mais alta de monitoramento, né? E provavelmente, se for pensar isso na prática, de plantando em algum lugar, provavelmente vai ficar um tempo aí em paralelo, né? Monitoramento do enfermeiro junto com o sistema, até ganhar segurança. Mas é sempre lembrar isso, o turno do enfermeiro monitorando o paciente na enfermaria são horas, né? Acho que não sei qual é o menor período, mas não deve ser menos que 1 hora para ficar monitorando ele. E a gente vai conseguir fazer isso, digamos, em minutos, né? Legal, obrigado. Mais alguma pergunta, gente?